Senhor Vice-Presidente da Comissão Política Distrital do PSD, Senhor Presidente da Comissão Política Distrital do CDS, meu caro Nuno, Senhores Deputados, minhas senhoras e meus senhores. O Nuno dizia, e com razão há pouco, que às vezes nós não temos a percepção clara do enorme desafio que nós vencemos e do sucesso que já atingimos. Como dizia o filme, Portugal ultrapassou a mais grave crise da sua história democrática. Mas o que é igualmente importante é não só a circunstância de nós termos ultrapassado essa mais grave crise da nossa história democrática, termos vencido uma situação de profunda emergência no país, mas de o termos feito de forma que nos permite estar agora de novo a crescer, mas a crescer com uma sustentabilidade que o país também nunca teve durante o seu regime democrático. Nunca teve, aliás, há muitas décadas. Essa é a grande vitória que nós conseguimos. Vencemos uma situação de profunda emergência, com enormes sacrifícios para os portugueses, mas estamos a saber dar sentido a esses sacrifícios, porque o crescimento que podemos oferecer agora, o otimismo que podemos oferecer agora aos portugueses, é um otimismo assente em bases sólidas, em bases responsáveis, um otimismo que irá perdurar nas gerações futuras. A economia voltou a crescer no último ano, 0,9%. Não é aquilo que todos gostaríamos, mas é curiosamente muito mais do que o país crescia mesmo antes da crise financeira que atingiu. E, portanto, ao fim de muitos anos, regressamos a uma trajetória de convergência e não divergência da Europa. E isso é extremamente significativo. E fizemo-lo num contexto que continua a ser muito difícil do ponto de vista interno e do ponto de vista externo. Internamente, continua a dificultar a nossa recuperação económica, o elevado nível de endividamento do Estado, e já falarei disso de novo daqui a pouco, mas também o endividamento privado, o endividamento das famílias e, sobretudo, das empresas, que muito dificulta o investimento. Nós temos vindo a adotar uma série de mecanismos para facilitar esse investimento. Nós temos vindo também a procurar agir no sentido de resolver o problema de financiamento das empresas portuguesas a nível nacional, com instrumentos que facilitem o acesso ao financiamento das empresas, também com a programação do Portugal 2020, que também já irei falar disso, mas também a nível europeu, a nível internacional. Portugal foi o país que liderou na Europa a União Bancária. E essa União Bancária não é um conceito abstrato, é algo que serve para diminuir o tratamento discriminatório no acesso ao financiamento entre empresas de diferentes Estados da União Europeia, que aproxima os custos de financiamento das nossas empresas dos custos de financiamento dos seus concorrentes noutros Estados da União Europeia. Foi Portugal que liderou esse processo. E liderámo-lo porque tivemos a percepção, no início desta crise, que para poder voltar a ter voz na Europa, o primeiro passo fundamental era recuperarmos a credibilidade que tínhamos perdido na Europa. Foi isso que fizemos, foi isso que os portugueses fizeram, e foi essa credibilidade e essa autoridade que nos permitiu, pouco a pouco, não apenas renegociar condições do nosso programa de ajustamento, diminuir os custos do nosso endividamento público, estendendo maturidades ou diminuindo as taxas de juros, mas também cada vez mais ter um papel construtivo, mas proativo, no seio da União Europeia, com a União Bancária, mas também com outras propostas que temos vindo a fazer e que iremos fazer. Porque percebemos que na Europa conquista-se algo, em primeiro lugar, ganhando credibilidade e autoridade. E é essa credibilidade e essa autoridade que nos tem vindo a colocar em condições de cada vez mais poder reivindicar da Europa também que faça mais, tal como Portugal fez muito.
Mas desafios que temos tido, que também são desafios externos, são desafios que nós temos vencido enquanto país e continuaremos a vencer. Sabemos que o contexto internacional, que, por exemplo, diminui a procura externa, apesar de nós termos conseguido vencer esse obstáculo com o dinamismo das nossas empresas, num contexto em que na maior parte do mundo os países perdem mercados, exportam menos, Portugal exportou mais. Basta comparar. Não é por acaso que Portugal está hoje numa situação melhor do que a Grécia, como dizia o Nuno. E não é só ao nível da consolidação orçamental e do sucesso que já tivemos nessa matéria, que nos permite hoje começar não apenas a recuperação económica, mas a fazer sentir essa recuperação económica nos portugueses, por exemplo, ao nível da recuperação de rendimentos. Isso é resultado do sucesso que tivemos no nosso esforço de consolidação orçamental. Mas o outro ponto muito importante é que nós estamos hoje, por exemplo, ao nível das exportações, muito melhor do que estávamos no início da crise. Utilizámos a crise para nos reformar estruturalmente e para adquirirmos uma economia que é cada vez uma economia mais exportadora. Infelizmente, a Grécia não conseguiu esse passo. Esperemos que o consiga. E desejamos isso, seguramente, ao povo grego. Mas a nossa situação, como dizia o Nuno, é muito diferente e é isso que nos permite hoje ter recomeçado uma trajetória de crescimento económico e de dar, com essa trajetória de crescimento económico, cada vez, em termos concretos, mais esperança aos portugueses. Na evolução do desemprego, que diminui, na criação de emprego, na recuperação de rendimentos. E, nesse sentido, o resultado mais visível da retoma que iniciámos é precisamente a evolução do desemprego. Porque a consolidação orçamental que nós fizemos e que tínhamos de fazer nunca foi o fim deste governo ou desta maioria. É um meio. Um meio para oferecer mais emprego, mais crescimento, melhores condições de vida aos portugueses. Nós tínhamos de fazer esse esforço para hoje estar em condições de poder crescer, mas crescer com outra sustentabilidade, não crescer de forma frágil, com os pés de barro, como no passado. E, portanto, quando hoje o desemprego começa a cair e começa a cair de forma recorde a nível europeu, isso é resultado do esforço de todos os portugueses. E nós tivemos em 2014 13,9%, que compara com 16,2% do ano anterior, tendo criado 70 mil novos postos de trabalho em termos líquidos. É suficiente? Não é. O desemprego ainda é muito alto? É. Algum deste desemprego é estrutural e é muito difícil de combater? É. Mas estamos na trajetória certa, estamos a fazer o caminho certo. E vou sublinhar mais dois resultados que me parecem muito significativos. Em primeiro lugar, e ao contrário do que ainda ontem, por vezes, se deu a entender, nós conseguimos estabilizar e mesmo iniciar a inversão da dinâmica da dívida pública. Deixem-me dar-vos outro valor muito significativo. Durante o governo Sócrates, o país endividou-se mais do que durante todo o nosso período em democracia. Só durante o período do governo Sócrates. E a verdade é que nós iniciámos um processo de estabilização da dívida pública e agora de uma trajetória de diminuição da dívida pública. A partir do segundo trimestre de 2013, a trajetória da dívida pública começou a descer. É hoje mais baixa do que era já no segundo trimestre de 2013. E só iniciámos essa trajetória descendente nesta fase, neste último ano e meio, é por razões que são fáceis de entender. Porque, desde logo, os juros relativos à dívida que foi contraída na última fase do governo Sócrates foram juros altíssimos que ajudaram a aumentar ainda mais o nosso estoque de dívida.
porque tivemos de reclassificar dívida que estava debaixo, ou melhor, tornar transparente dívida que estava debaixo do tapete, como a reclassificação da dívida das empresas públicas, e porque mais recentemente nós podíamos, se agíssemos como alguns governos anteriores, podíamos não fazer certas formas de gestão da dívida que nos criam uma almofada financeira para garantir e proteger de eventuais instabilidades dos mercados, e já teríamos a dívida pública mais baixa. Mas nós fizemos essas operações para, por exemplo, poder estar agora em condições de readquirir a dívida do FMI e, portanto, poupar ao nível dos juros que vamos pagar relativamente a essa dívida. Mas o que é claro e fundamental é o seguinte: o país iniciou uma trajetória descendente da dívida pública. Depois de anos, sobretudo no governo Sócrates e ainda logo a seguir, em consequência da dívida contraída nesse governo, e não é preciso não esquecer do déficit altíssimo que herdámos, anos de crescimento galopante da dívida. Tão ou mais importante do que essa evolução que iniciámos agora, de estabilização e trajetória descendente da dívida pública, é o que aconteceu na nossa frente externa. O ano passado foi o terceiro ano consecutivo de excedente externo. E esse excedente externo tem contribuído, e isto é tão ou mais significativo que a diminuição da dívida pública em si, a uma diminuição do nível de endividamento externo do país. Portanto, da nossa exposição externa. A dívida externa caiu o ano passado de 117% para 111% do PIB. Tal foi possível devido ao comportamento notável que já aqui foi mencionado das nossas exportações. A adaptação fantástica que as nossas empresas têm conhecido nos últimos anos. A capacidade dos portugueses de reagirem à crise virando-se para os mercados externos. E mais, de reagirem à crise em muitos desses mercados externos, diversificando os seus mercados. É que, devido à situação difícil a nível internacional, esse contexto difícil internacional, o aumento das exportações portuguesas não resultou de um aumento da procura global a nível internacional. Resultou de ganhos de cota de mercado por parte das empresas portuguesas nesse mercado internacional. E isso é notável. O país tinha menos de 30% do PIB de exportações no início da crise, por altura da crise, hoje tem mais de 40%. É um crescimento verdadeiramente notável. E atenção, isso significa que nós tivemos, por exemplo, o ano passado, o melhor ano de sempre das exportações. Tivemos, como já aqui foi dito também, o segundo ano de excedente da balança de bens e serviços ao fim de 70 anos de déficits da balança de bens e serviços. Foi 2014, isto é importante dizer, eu vou repeti-lo, 2014 foi o melhor ano de sempre das exportações. Porquê é que eu digo isto? Porque às vezes realmente eu tenho alguma frustração quando vejo a forma como certas notícias saem. Porque houve um ou outro órgão de comunicação social que nessa semana saiu com o título, em vez de dizer o melhor ano de sempre das exportações portuguesas, era o pior ano das exportações desde 2010. Coisa estranhíssima. Eu vi aquilo, nem conseguia perceber. A que é que se referiam? A que o aumento de 2013 para 2014 foi menor do que o aumento de 2012 para 2013 ou de 2011 para 2012. Isto é um bocadinho como dizer a um clube de futebol que num ano ganha o campeonato com 4 pontos de avanço. No ano seguinte ganha esse campeonato com 6 pontos de avanço. No ano subsequente ganha esse campeonato com 8 pontos de avanço. E depois no ano seguinte com 9 pontos de avanço, dizer-lhe que o ano em que ganha com 9 pontos de avanço é o pior ano. Porque o aumento face ao ano anterior foi menor. Isto é preciso repetir incessantemente. Porque é difícil compreender como é que se fazem títulos e notícias dessa forma. 2014 foi o melhor ano de sempre das exportações portuguesas. Todos nós
em Portugal, temos de estar orgulhosos disso. Mas estar orgulhosos não é estar satisfeitos. Não podemos estar satisfeitos. Nós temos ainda muito que fazer em termos de reforçar e melhorar a nossa competitividade. E recuperar e dinamizar o investimento é realmente fundamental para reforçar o nosso crescimento económico. Nós já fizemos muito nestes 3 anos para criar um enquadramento mais favorável ao investimento. As reformas no domínio da concorrência, no domínio do mercado laboral, do sistema judicial, mas também no domínio fiscal. A reforma do IRC e do Código Fiscal de Investimento. Tudo instrumentos que vão apoiar e muito, não apenas a atratividade do nosso país em termos de investimento externo, mas a capacidade das nossas empresas de serem cada vez mais competitivas nos mercados internacionais. Mas o Portugal 2020, o próximo ciclo de fundos europeus, é realmente talvez o principal instrumento que nós vamos ter ao longo dos próximos anos para apoiar essa transformação do nosso tecido económico de forma a ser cada vez mais competitivo. Nós, quando olhamos para o passado e para a aplicação dos fundos europeus no passado em Portugal, temos de fazer um diagnóstico misto. Não podemos dizer que tudo correu mal. Há alguns domínios, ao nível das infraestruturas, dos equipamentos públicos, em que Portugal melhorou muito. Se calhar também existiram muitos investimentos desnecessários e que foram uma perda de recursos. Eu posso-vos dar um exemplo. Há pouco tempo, eu estava num município, apesar de haver alguém que diz que eu não saio de Lisboa, numa das minhas muito frequentes visitas aos municípios do país inteiro, estava num município, o Presidente de Câmara mostrava-me uma piscina municipal que tinha sido feita com fundos europeus, que estava fechada. E dizia-me uma coisa extraordinária, que era, não apenas essa piscina municipal estava fechada, porque não tinham forma de suportar os seus custos de financiamento face à procura que existia nesse município, como os 3 municípios vizinhos, todos tinham piscinas municipais, todas elas encerradas. 4 municípios, um ao lado do outro, todos com piscinas, seguramente todas financiadas por fundos europeus, todas encerradas. Porquê? Porque não houve coordenação dos investimentos, porque não houve articulação dos investimentos, porque não houve uma adequada análise de que investir não é apenas ter dinheiro para fazer algo, é ter dinheiro também para depois sustentar o funcionamento dessa obra, desse equipamento público. E que a sustentabilidade dos equipamentos públicos muitas vezes tem de ser garantida através da articulação entre diferentes municípios. Um município com a piscina municipal, o outro município com o centro cultural. E, aliás, esse é um dos aspectos em que nós vamos melhorar no próximo quadro. Porque os investimentos em equipamentos públicos, deixando de ser a prioridade, ao mesmo tempo, quando existirem, estão sujeitos a um mapeamento prévio e a uma avaliação de acordo não apenas com a capacidade para fazer aquele equipamento, mas também para garantir a sua sustentabilidade no futuro. E, portanto, nós não vai ser possível fazer equipamentos públicos que não correspondam às necessidades do território e que dupliquem até equipamentos que já existem nesse território, como, em muitos casos, vai ser necessário para que o equipamento público possa ser feito, garantir as condições de sustentabilidade futura do seu funcionamento. Mas realmente, o país, ao nível das infraestruturas e equipamentos, está acima da média europeia, em muitos domínios. Onde nós não conseguimos utilizar os fundos de forma eficaz foi no reforço da competitividade da nossa economia. Por isso é que nós, a partir do euro, voltámos a divergir da Europa. Voltámos a crescer menos que o resto da Europa. Voltámos a empobrecer face à Europa. Fala-se muito de empobrecimento. O empobrecimento do país começou a partir de 2000. Uma década de estagnação económica, em que o país cresceu menos do que cresceu agora, num só ano. Uma década.
antes da bancarrota financeira que o país atingiu. Portanto, a bancarrota que nós atingimos foi precedida de uma crise profunda, a qual nós não tivemos consciência perfeita até o momento em que a bancarrota nos bateu à porta. Porquê? Devido ao endividamento. Que durante alguns anos conseguiu manter artificialmente o país, mesmo sem conseguir ser competitivo a nível europeu na zona euro. Quando existiu a crise financeira, a artificialidade da situação que nós estávamos a viver bateu-nos à porta. Fomos confrontados com essa realidade de não termos conseguido ser competitivos e de termos estado uma década perdida, uma década de estagnação económica. E é por isso que é fundamental nós utilizarmos os fundos para mudarmos este modelo de crescimento económico, este modelo de desenvolvimento económico e social. E, nesse sentido, a grande prioridade dos fundos tem de ser e será a competitividade e a internacionalização da nossa economia. Nós dedicamos imenso trabalho na programação do próximo quadro dos fundos europeus para garantir que eles vão ser eficazes nessa reforma da nossa economia, assim como contribuir para a reforma do Estado e da nossa sociedade. Quisemos fazer bem, queremos fazer bem, mas procuramos também fazer depressa. Como disse o Nuno, nós temos a melhor taxa de execução relativamente ao CREN de todos os Estados da União Europeia. Deixem-me corrigir para ser totalmente correto. Temos ou a melhor ou a segunda melhor, eu nunca sei, porque nós estamos sempre ali a alternar com a Polónia. Mês a mês, ou somos nós ou é a Polónia, vamos alternando na liderança da execução do CREN. Mas eu queria tornar claro também o seguinte: nós não vivemos obcecados com isso. Nem vamos aceitar que os próximos fundos sejam dominados por uma obsessão com gastar mais dinheiro, executar todo o dinheiro. A nossa obsessão tem de ser executar bem, gastar bem os fundos. Essa sim é que vai ser a nossa obsessão. Eu não tenho problema nenhum em discutir com o Dr. António Costa as taxas de execução ou o grau de implementação do Portugal 2020. Também fomos dos primeiros países a entregar o acordo de parceria, dos primeiros países a entregar os programas operacionais, dos primeiros países a ter os programas operacionais aprovados, seguramente dos primeiros países a abrir concursos, mas a minha obsessão não é essa. Se o Dr. António Costa pergunta, eu respondo. Mas a minha obsessão, e devia ser a obsessão e sobretudo a preocupação do Dr. António Costa, é saber como é que nós vamos gastar os fundos para garantir que finalmente eles se traduzem na promoção de um país que, por um lado, garante um crescimento económico sustentável, assente numa economia internacionalmente competitiva, e, por outro lado, garante que esse crescimento económico está ao serviço de um país com maior coesão social e maior coesão territorial. Esse é que deve ser o centro do nosso debate. Infelizmente, sobre isso, ainda ninguém ouviu uma palavra do Dr. António Costa. Isso é que eu acho que é realmente lamentável. Nós vamos garantir essa eficácia desde logo com prioridades diferentes. 40% do Portugal 2020 vai para a competitividade e a internacionalização da nossa economia. E não tenho em conta sequer a circunstância de mais 20% irem para o reforço do capital humano, que naturalmente é instrumental a longo prazo a esse reforço da competitividade da nossa economia. Mas para além desse reforço da competitividade da nossa economia, tivemos uma preocupação muito grande com a coesão social no âmbito de Portugal 2020. Pela primeira vez existe um programa operacional exclusivamente dedicado à inclusão social e ao emprego. E as verbas para a inclusão social, só para a inclusão social, triplicam face ao quadro anterior. Portanto, há uma preocupação muito grande de garantir que, para além de utilizar os fundos para reforçar aquilo que tem sido a transformação notável que a nossa economia iniciou,
para uma economia assente nos bens e serviços transacionáveis, ou seja, nos bens e serviços exportáveis ou que substituem importações. E, portanto, uma economia consegue ser internacionalmente competitiva para dar sustentabilidade ao crescimento económico. Para além disso, garantir um país cada vez com maior justiça social, com maior coesão social, que responda aos desafios que temos em termos do déficit demográfico, em termos da necessidade de termos respostas a novas formas de exclusão social, de conseguirmos responder a desafios que resultam do desemprego estrutural, que tem de ser uma prioridade absoluta para o país. E é dessa forma que nós definimos as prioridades do Portugal 2020. Não é infraestruturas, não é obras megalómanas, é transformar o país, quer ao nível do seu tecido económico, para garantir crescimento económico e emprego, quer transformar o país para oferecer cada vez maior coesão social aos portugueses. A nossa aposta na competitividade e internacionalização também é uma aposta diferente. É uma aposta cada vez mais, se quiserem, no software do nosso tecido económico. Também aí menos na obra e mais na capacidade das nossas empresas de se transformarem, de se renovarem, de ser mais competitivas, apostando muito na qualificação empresarial, no apoio à internacionalização, no apoio à investigação e desenvolvimento nas empresas, no apoio ao empreendedorismo qualificado, no apoio à inovação. É sobretudo para esses domínios que nós vamos apostar nos apoios às empresas. E vamos apostar também no sistema científico, mas para promover cada vez uma melhor e maior transferência do conhecimento do sistema científico para as empresas. No passado, Portugal tem vindo a ter uma evolução positiva ao nível do seu sistema científico, se quiserem, quanto aos números de investigadores, aos apoios à ciência, que, ao contrário também de que por vezes é dito, são reforçados no próximo programa de fundos europeus. A ciência vai ter mais financiamento do que teve no quadro de fundos europeus anteriores, mas esse financiamento é diferente. É um financiamento que se tem de traduzir também em riqueza económica, na criação de valor no tecido económico e empresarial. Portugal é dos países com menos doutorados nas empresas, é dos países com menos patentes per capita. Nós temos de promover investimento na ciência e nas empresas que promova essa transferência de conhecimento entre o sistema científico e as empresas. E é isso que vamos fazer. Abrindo concursos para ter mais de 1000 doutorados, colocar mais de 1000 doutorados nas PMEs, apoiando vales para a inovação e para a investigação e desenvolvimento, apoiando a conversão de resultados de projetos de investigação em produtos e serviços, seja no apoio à proteção da propriedade intelectual, a prototipagem, às incubadoras, mas também nas incubadoras, apoios diferentes, não só como no passado que se apoiava a construção de edifícios, apoios à capacitação das incubadoras para darem às empresas aquilo que necessitam em termos de reforço da sua qualificação e competitividade. Mas para além dessa definição de prioridades diferentes, para nós é importantíssimo garantir que os apoios vão atingir os objetivos que pretendemos. E aí a orientação para resultados é a grande aposta do Portugal 2020, é aquilo que para nós vai definir de forma profundamente diferente a aplicação dos fundos ao longo dos próximos 7 anos. Nós não vamos contratualizar, ou melhor, nós não vamos financiar projetos, nós vamos contratualizar resultados. Porque nós entendemos que não deve ser o financiamento público a estar na origem dos projetos, devem ser os bons projetos a merecer o financiamento público. E a melhor forma de garantir isso é associar claramente o financiamento aos resultados obtidos. Nas empresas, o montante de financiamento que vão obter vai depender da superação dos resultados que contratualizarem ao nível, por exemplo, do aumento das exportações. Na formação profissional ou no ensino profissional, e não só para os agentes privados, também para as escolas públicas, o financiamento a atribuir vai depender
da taxa de empregabilidade obtida. É essa relação clara entre os resultados que pretendemos e o financiamento dos fundos que vai garantir que aquilo que é o investimento do Estado nestes domínios vai produzir resultados ao nível da qualificação profissional, vai produzir resultados ao nível da capacidade das nossas empresas serem mais produtivas, mais competitivas, ganharem mais mercados a nível internacional. Mas esta exigência que nós vamos ter com todos aqueles que são os beneficiários dos fundos, também procuramos e vamos continuar a ter seguramente connosco, com a administração, com as autoridades de gestão dos fundos. Fizemos isso desde logo ao nível da simplificação. Nunca houve um quadro de fundos europeus tão simplificado como o próximo. Dou-vos um exemplo muito simples. No último quadro existiam quase 100 regulamentos específicos dos fundos. Neste vamos ter 5 regulamentos. É uma mudança enorme ao nível da consolidação e simplificação. Dispensamos os promotores, as empresas, os beneficiários de apresentar documentação relativa à informação que já é detida pela administração pública. Deixam de ter de ir fazer a via sacra de recolher a cada serviço público o certificado para depois apresentar na sua candidatura. Passa a ser a autoridade de gestão dos fundos que recolhe junto de cada um dos serviços públicos a informação que aí existe. São fixados prazos máximos, apertados, 45 dias para os pagamentos, 60 dias para os processos de seleção, mas não nos limitamos a fixar prazos, porque sabemos bem o que é que aconteceu no passado quando apenas se fixavam prazos. Pois eles não eram cumpridos, se não existiam consequências, nada mudava. Agora, se as autoridades de gestão não cumprem os prazos, se os excederem em média anual em mais de 20%, são automaticamente destituídas de funções. É isto que está na lei e é isso que vai garantir o cumprimento desses prazos. Mas essa exigência com as autoridades de gestão e com os diferentes programas operacionais também se concretiza na circunstância de, a meio do Portugal 2020, ir existir uma avaliação dos resultados obtidos pelos diferentes programas operacionais, pelas diferentes autoridades de gestão. Aqueles que obtiverem melhores resultados vão ter um reforço de verbas face a outros. 6% das verbas do Portugal 2020 estão reservadas precisamente para isso. Para recompensar os programas operacionais, as políticas públicas, as autoridades de gestão que atingirem melhores resultados. Fundamental para nós também é promover uma maior cooperação e articulação entre os agentes privados, entre as empresas. Por vezes no passado o país não teve capacidade de ser suficientemente competitivo porque dispersava muito os seus esforços, porque agia de forma muito fragmentada. Há uma razão pela qual 2 dos primeiros concursos que nós já abrimos, mas que aparentemente o Dr. António Costa desconhece, não foram os primeiros foram precisamente aqueles para os quais o Dr. António Costa, Presidente da Câmara de Lisboa e da Autoridade Metropolitana de Lisboa, concorreu com desconhecimento do Dr. António Costa, líder do Partido Socialista. Mas os segundos concursos que abrimos, ainda em dezembro, foram para empresas. E foram para projetos conjuntos. Ou seja, para projetos em que as empresas, para concorrerem aos fundos, tinham de associar, tinham de cooperar. Tivemos já 3.000 empresas no total desses 2 concursos. Quando no sistema de incentivos anteriores dos fundos tínhamos tido no total ao longo de 7 anos 13.000 empresas. Isto é já uma ideia da capacidade que estamos a ter de alargar o leque de empresas que podem concorrer aos fundos. Apenas em menos de um mês tivemos 13.000 empresas que concorreram, quando no passado 3.000 empresas, quando ao longo de 7 anos tivemos 13.000 nesse domínio do sistema de incentivos apenas. Mais de 50% dessas empresas são empresas que nunca tinham concorrido ao CRER. Isto é sinal do interesse que está a suscitar o Portugal 2020, de que os instrumentos que nós desenhamos, e no domínio da competitividade, tenho de o dizer, desenhamos esses instrumentos em conjunto com o Ministério da Economia, é com o Ministério da Economia que temos trabalhado e é o Ministério da Economia que vai ter a tutela fundamental do COMPET, e temos trabalhado muito bem e com grande velocidade, depressa e bem, precisamente.
E temos tido essa capacidade de não apenas criar instrumentos que correspondem à procura que existe e criam os incentivos certos para as nossas empresas, mas é também um reconhecimento, estes mais de 50% de empresas novas, daquilo que tem sido a renovação do nosso tecido empresarial. A criação de empresas que tem ocorrido em Portugal e que tem sido notável. Mas, como vos dizia, é importantíssimo promover a cooperação entre as empresas, a capacidade de agregação. Nós necessitamos de concorrência no tecido empresarial, mas necessitamos também de cooperação noutros domínios para ser competitivos lá fora, para ter escala para vencer lá fora. E é por isso que os primeiros concursos que nós abrimos são para projetos conjuntos, é por isso que vamos valorizar muito projetos conjuntos e ações coletivas envolvendo diferentes empresas, criando massa crítica entre empresas no próximo quadro. Mas é também por isso que promovemos cooperação e articulação ao nível das diferentes políticas públicas, incluindo através de estratégias integradas, por exemplo, ao nível das comunidades intermunicipais, para evitar as tais duplicações de investimento e levar os municípios a criar estratégias de articulação dos seus diferentes investimentos numa escala que não é a escala municipal, mas numa escala mais alargada, numa escala subregional, na escala intermunicipal, porque há investimentos que ganham em ser feitos a essa escala, ou investimentos municipais que ganham em ser coordenados entre os diferentes municípios que estão nessa escala. Tudo isto faz do Portugal 2020, teoria tudo isto e muito mais, mas não vos quero amassar muito, uma enorme oportunidade que nós não podemos perder. Mas para não perder esta oportunidade, é igualmente importante não desperdiçar também tudo o que fizemos até agora. Tudo o que fizemos como país. E para não desperdiçarmos isso, é importantíssima a mobilização de todos nós, quando as próximas eleições chegarem, para apoiar o país, para tornar claro ao país a escolha que irá ser feita e que é uma escolha que eu direi decisiva, não para agora, mas para as próximas décadas, para as próximas gerações. É uma escolha entre dois modelos de crescimento económico e desenvolvimento económico e social e uma escolha entre duas formas de governar. Um modelo que é um modelo de crescimento que, mesmo quando ocorreu, acabou sempre por se revelar insustentável. Um modelo de crescimento assente na procura interna, no endividamento, que mais tarde ou mais cedo nos levou à necessidade de pedir auxílio internacional, nos levou a um resgate internacional. Foi o modelo dos governos socialistas, foi o modelo do último governo de Sócrates. A alternativa é um modelo que o país tem vindo com grande responsabilidade, com sacrifício, mas eu acredito também com cada vez mais esperança e consciência desse mesmo modelo, o modelo que o país tem vindo a desenvolver. Este modelo de crescimento económico sustentável, assente na procura externa, não no endividamento externo. Um modelo que nos oferece crescimento, emprego, não apenas para nós, mas para as gerações futuras. Nos oferece perspectivas melhores, mas assente na realidade, com os pés na terra, mas os pés na terra para conseguir cada vez mais para o nosso país. É esse modelo que nós estamos a desenvolver. É esse modelo que é cada vez mais claro aos olhos dos portugueses. Essa é a escolha entre dois modelos de crescimento económico, entre dois modelos de desenvolvimento para o país. A segunda escolha é entre duas formas de governar. Uma forma de governar que confunde um Estado forte com um governo omnipresente. Um governo que num dia decide que uma determinada empresa deve ser gerida pelo grupo A, porque esse grupo, se calhar até boa fé por parte desse governo, é capaz de ser melhor a gerir essa empresa, mas que seguramente depois na semana seguinte também vai ter de retribuir a esse grupo económico alguns favores pelo favor que faz ao governo em gerir essa empresa. E essa forma de governar é uma forma de governar
que mais tarde ou mais cedo elimina as fronteiras entre a política e a economia, entre a política e a justiça. Essa não é a nossa forma de governar. Às vezes tem custos, porque parece mais fácil dizer imediatamente porque é que o Governo não faz isso, porque é que o Governo não decide, não impede que aquele grupo económico faça aquilo. Não, o Governo o que tem de fazer é investir nos portugueses, nas instituições, para termos um Estado forte que garanta que as regras são iguais para todos. E que o Governo age para garantir que essas regras são cumpridas de forma igual para todos. É essa forma de governar, uma forma que pode implicar até alguma desgovernamentalização em certos domínios, mas não para ter um Estado mais fraco, mas sim um Estado mais forte, com instituições mais fortes. É essa forma de governar que preserva as fronteiras entre a política e a economia, as fronteiras entre a política e a justiça, que nos identifica, que identifica esta maioria. E eu acho que quando os portugueses tiverem de fazer a escolha, esta escolha entre estes dois modelos de crescimento económico, esta escolha entre estas duas formas de governar, não tenho dúvidas de qual vai ser essa escolha. Muito obrigado.